Esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou o seguinte: nossa, Carol, tomei pré-treino e não senti o efeito em mim. Não senti melhorar a força, não senti pinicar, coçar, essas coisas que as pessoas falam que sente no treino, não senti mais energia, não senti mais disposição. E é o seguinte, a partir do momento que o composto está dentro de você, não existe a menor possibilidade de ele não funcionar. Então nesse vídeo eu quero explicar pra você o que você deve estar fazendo, o que você pode estar fazendo pra não estar sentindo o efeito do pré-treino em você. Vou te ensinar a tomar pré-treino, porque ao contrário do que muitos de vocês pensam, então a gente tem alguns segredinhos e alguns hacks pra tomar o pré-treino e realmente sentir o efeito dele. E assim, algumas coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, porque se você fizer, você vai tirar a potência, você vai tirar o efeito do pré-treino e aí realmente vai ser uma coisa que você vai tomar e não vai fazer diferença na sua performance. Então fica até o final do vídeo pra você saber se você tá tomando certo o seu pré-treino ou não, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, eu vou começar esse vídeo falando sobre os produtos que a gente tem, porque é importante que você entenda que independente de quem você é, você pode sim fazer uso de pré-treino, mas depende. Como assim, Carol? Vamos lá. Se você é uma pessoa que trata hipertensão, que trata algum problema psicológico, né? Depressão, ansiedade, tá passando por um burnout, síndrome do pânico, enfim. Se você é uma pessoa que tem muita sensibilidade a estimulante, ou se você é uma pessoa que treina no final do dia pra noite, você não vai tomar um pré-treino que tenha cafeína na composição. Por isso que a gente tem um com estimulante e um sem estimulante. Na Dragon a gente tem o Venom, que é o pré-treino com estimulante, e o Vence, que é o pré-treino sem estimulante. A única diferença entre eles é ter ou não ter a cafeína. Todo o resto da composição é exatamente a mesma. E nada do que tem ali dentro, tirando a cafeína do Venom, tem contraindicação. Então, nada do que tem ali vai te fazer mal. Você não precisa do aval do seu médico, do seu psiquiatra, da sua psicóloga, de qualquer pessoa que seja para tomar um pré-treino sem estimulante. Então, na dúvida, Carol, não sei se eu posso tomar cafeína, não tenho certeza, tenho medo de passar mal, treino no final do dia, não quero atrapalhar o meu sono e assim por diante, vai no Vence, que o Vence é o pré-treino que a gente tem sem estimulante, inclusive é o meu queridinho, é o que eu uso há muitos anos, eu não vivo sem ele. E assim, se eu esquecer de tomar, se acontecer alguma coisa que eu não tome, eu sinto de verdade minha performance ir lá pro pé, porque a composição é excelente. A gente tem dois segredos basicamente na Dragon para entregar um pré-treino muito bom para vocês. Os compostos, a combinação dos compostos e a dosagem. Porque tem muito suplemento no mercado que é realmente muito bom de composição, mas peca na dosagem, ou tem uma dosagem muito boa, mas tem pouca coisa ali dentro, tem poucos compostos. E quando a gente fala de suplementação, de pré-treino, de termogênico, de intratreino, de coisas assim, a gente vai ter uma diferença muito significativa mesmo no nosso resultado quando a gente faz combinação de substâncias. Então assim, a gente até tem na Dragon a betalanina isolada, mas se você só tomar a beta, Carol, vou comprar só a beta e vou tomar só a beta pra treinar, você vai ter um resultado. Vai melhorar sua performance? Vai. Mas não vai ser igual você tomar o Vence, por exemplo, que tem a betalanina e vários outros compostos juntos. Ah, Carol, então por que a Dragon tem a betalanina isolada? Olha só, o que a gente tem na literatura é o seguinte, a betalanina, assim como a creatina, precisa ser tomada todos os dias de segunda a segunda. Então, se você comprou ou o Venom ou o Vence e faz uso, você precisa, por via de regra, ter uma betalanina isolada com você para tomar no dia de descanso. Precisa ter, não é opcional. Porque se você interrompe o uso, se você interrompe o consumo, você não vai ter todo o resultado que você poderia ter com o consumo da betalanina, porque ela precisa ser empilhada, vamos dizer assim. O nosso corpo precisa ter ela todos os dias ali, sabe? E sendo ingerido e sendo estocado todos os dias. Então, vamos trabalhar com gramagem para ficar bem claro para vocês e bem didático esse vídeo, para você terminar o vídeo e já começar a aplicar, arrumar o que tiver que arrumar se você estiver fazendo errado ou ter certeza que você tá acertando, tá? Dose de betalanina na literatura, mínimo 2 gramas e máximo 6 gramas. Independente se é homem, se é mulher, qual que é o objetivo, se é emagrecimento, definição, recomposição corporal ou hipertrofia. Carol, tenho medo de me pinicar, coçar e tal, ou sou a pessoa que toma betalanina e sinto muito desconforto, muita piniqueira, muita coceira. Começa com a dose mínima, passa 2 semanas, aumenta, aí você vai se adaptando, tá? Então, Carol, eu quero tomar a dose máxima que tem na literatura, 6 gramas. Começa com 2 semaninhas. Depois de 2 semanas, aumenta para 4, fica mais 2 semanas. Depois de um mês, aumenta de novo, aí mantém 6. Lembrando que o seguinte, tanto no Venom quanto no Vence, a gente já tem 2 gramas de betalanina. Então, se você for acrescentar, você vai acrescentar no máximo 4 da betalanina isolada, para totalizar 6 gramas, ok? Então, nos dias de descanso, você vai tomar 2 gramas, independente do seu objetivo, do sexo, da idade, não importa, tá? 2 gramas de betalanina todos os dias, no mesmo horário que você tomaria seu pré-treino, tá?
Ah, eu tomaria meu pré-treino 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Mantenha o horário, toma sua beta ali, no dia de descanso, sucesso. No dia de treino, você pode decidir tomar só o pré-treino que já tem a beta ou acrescentar. Vou falar pra vocês o que eu, Carol, mulher, treinando pra hipertrofiar membro inferior e só definir membro superior, faço. Eu tomo 2 gramas de betalanina em dias de descanso. Nos dias de treino, eu tomo Vence, que é o pré-treino sem estimulante. Aí eu acrescento 2 gramas, totalizando 4 gramas em dia de superior. E acrescento 4 gramas, totalizando 6 gramas em dias de inferior. Mulherada que tá me assistindo pode replicar isso, sucesso. E os homens podem tomar sempre 6 gramas. Só não tem necessidade de manter as 6 gramas em dias de descanso. Não faz sentido. Pode manter a dose mínima, que são 2 gramas, tá? Então, falamos sobre betalanina, expliquei pra vocês forma de uso, que tem que consumir todos os dias, tem que empilhar. E assim, com o tempo, o nosso corpo ele vai se adaptando. Então, se você já não tá sentindo a coceira e a peniqueira, tá tudo bem. Não significa que a betalanina não esteja funcionando, tá? Eu preciso muito que vocês entendam que não necessariamente a gente precisa sentir o efeito do pré-treino pra ele estar fazendo efeito. Vou dar um exemplo pra vocês. O paciente chega pra mim e fala assim: Carol, não tô sentindo mais o meu pré-treino. Você acha que eu devo aumentar a dose? Você acha que eu devo trocar? Eu falo assim, ó, calma. Antes de qualquer coisa, faz o seguinte. Fica uma semana sem tomar. Aí você me conta. Aí você me chama. Dá 2, no máximo 3 dias. Sempre, gente. Nunca aconteceu em 10 anos de consultório. Nunca, de verdade. No máximo 3 dias depois, sem tomar pré-treino, o paciente me chama e fala: não, Carol, realmente, eu já não tava percebendo o quanto eu tava performando melhor com ele. Eu tava adaptado. Eu já não tava sentindo a diferença. O que não quer dizer que ele não estava fazendo diferença. Então, se você tá na dúvida sobre o seu pré-treino, antes de querer tomar uma dose a mais, de querer gastar mais produto, de querer trocar o seu produto, né? Testa primeiro, fica um dia sem tomar, 2, 3 dias sem tomar, porque um dia só também é ruim pra gente tirar feedback, tá? Mas fica uns diazinhos sem tomar e avalia se sua performance não vai cair. Porque a gente se adapta com coisas boas também, a gente se acostuma e esquece do quão funcional aquilo tá sendo. E pré-treino, gente, não necessariamente vai aumentar, literalmente falando, a nossa força no treino. Por quê, Carol? Porque depende muito de que fase você tá da sua vida. Vou dar um exemplo. Se você tá numa dieta de hipertrofia, que você tá comendo muito bem, a caloria tá alta, os macros estão altos, tá bem glicogenado, o carbo tá alto, tá o tempo todo com um glicogênio muscular muito alto, é óbvio que você vai conseguir progredir carga de forma muito eficiente nos treinos, e o pré-treino ele vem só para potencializar ainda mais o que a própria dieta já tá fazendo. Agora imagina só, você tá num déficit calórico super alto, uma dieta de emagrecimento, uma dieta mais restritiva para emagrecer bastante, tá comendo o mínimo possível para não perder massa muscular e para conseguir trabalhar, né, fazer o treino, tal, treinar bem, viver bem, ter uma boa disposição durante o dia. Não dá para exigir do seu corpo que tomando um pré-treino você vai progredir carga em todos os treinos. Só de você conseguir manter a carga, você já tá na vitória, já tá ótimo, já tá incrível, já tá excelente, tá? Se você não tá perdendo força numa dieta onde você tá comendo pouco, o déficit calórico tá alto, tá incrível. Então, performance não é necessariamente aumentar o peso em todos os treinos. Se você não tá perdendo potência, não tá perdendo força, não tá tendo que tirar a carga dos seus exercícios, você já tá mantendo sua performance, já tá ótimo. Então, cuidado com exigir mais de você na fase que você tá emagrecendo e tá comendo pouco, tá? E o pré-treino ele é essencial nas duas fases, por quê? Na fase de hipertrofia, ele vai te ajudar a performar ainda melhor num contexto que você já tá treinando muito bem, porque você está comendo bem. E na fase de emagrecimento, ele vai segurar sua performance porque você está comendo pouco. Tem pouca energia para o seu corpo. A gente está forçando o corpo a tirar energia da camada de gordura, do que a gente tem de gordura ali, né? Para queimar essa gordura e mandar ela embora de uma vez por todas. Então, o suplemento pré-treino, ele vem para manter essa performance, tá? Por isso que a gente fala que, assim, não tem momento para tomar o pré-treino. Tem muita gente que acha que só é válido tomar pré-treino se estiver na fase de ganho. Não, gente. Eu vivo falando para vocês, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até entrar na cabecinha de vocês, que, assim, independente do seu objetivo, você precisa garantir um ótimo treino. Precisa treinar pesado, o seu pesado vai variar. Se você tá na fase de emagrecimento, o pesado é um, se você tá na fase de hipertrofia, o pesado é outro, tá? Mas você precisa treinar no seu pesado, no seu máximo, na sua falha, chegar na sua fadiga, independente do seu objetivo, porque quem vai ditar se você vai emagrecer ou se você vai ganhar músculo é a sua dieta. E quanto mais pesado você treina, mais você estimula a sua massa muscular, mais você estimula o seu metabolismo, mais caloria você gasta, mais você define, mais você elimina a retenção, mais você marca seu músculo, mais você deixa ele denso, empedrado. Então, assim, não tem por que você não treinar sempre muito pesado, lembrando que é o seu pesado, não é o meu pesado, não é o pesado do seu personal, do seu colega, da sua amiga que treina com você, do seu parceiro, é o seu pesado, é o seu máximo. Qual que é o seu máximo? Qual que é o máximo que você aguenta, tá? Então, independente do seu objetivo, garanta que você tá treinando sério, intenso, no seu máximo, tá chegando na falha, todos os grupos musculares, tá? Sempre, ok?
E aí, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado sobre pré-treino, que pode justificar por que você não tá sentindo o efeito do seu pré-treino. Se você é o tipo de pessoa que treina em jejum, ok. Carol, acordo, tomo meu pré-treino e vou treinar. Perfeito. Você vai sentir muito o efeito dele porque você tá em jejum. Nosso organismo em jejum fica super sensível. A gente tem uma sensibilidade muito superior do que alimentado. Isso é óbvio, tá? Então você vai sentir mais o efeito dele. É natural que isso aconteça, tá tudo certo. Mas se você treina alimentado, para que você sinta a diferença do pré-treino no seu treino, você precisa estar há um tempo em jejum. Já se faz necessário ficar um tempo em jejum, o jejum que eu falo, vamos entender aqui, tá, gente? Não longos períodos, mas assim, é o tempo suficiente para que seu corpo tenha feito total digestão do que você comeu e tenha já mandado pra célula para onde tem que ir, fazer o que tem que fazer e já não tem nada do seu estômago, tá? Primeiro porque assim, se você treina de estômago cheio, ai, Carol, eu não me incomodo, minha digestão é boa, não me atrapalha e tal. Ok, não é sobre a sua sensação, não é sobre como você se sente, não é se você tá com o estômago cheio ou não, se sua digestão é boa ou não, não é sobre isso. É sobre o seu corpo ter que dividir a energia entre eu jogo um pouco de energia pro músculo porque eu tô fazendo força, treinando, e eu tenho que manter o meu foco aqui, a circulação aqui em volta do estômago e tudo mais para fazer digestão. Quando o nosso corpo ele tem que dividir a atenção para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, a gente perde muita performance. Então entendam, não é sobre, ai, Carol, eu tenho uma digestão ótima, super acelerada, eu consigo comer e treinar na sequência e tá tudo bem. Você perde performance por via de regra. Faz o teste, espera fazer total digestão do que você come e vai treinar para você ver se você não vai melhorar a performance só de fazer isso, sem nem acrescentar um pré-treino, tá? E aí, quanto tempo eu preciso esperar entre a refeição que eu treino e o treino? Depende muito do que você come. Se você faz uma refeição mais leve, 30, 40 minutos é suficiente. Se você come comida, Carol, eu almoço e vou treinar, ou eu janto e vou treinar, 1 hora, 1h15, 1h30, que é pra gente ter certeza que tudo foi digerido e absorvido, principalmente a proteína ou a gordura se estiver na sua refeição, que tem a digestão mais lenta, tá? Carboidrato vai ter uma digestão mais rápida. O que lentifica a digestão são as fibras, os micronutrientes ali das fibras, a proteína e a gordura boa. Então, se é uma refeição tipo um almoço, uma janta, eu particularmente não deixo nenhum dos pacientes darem menos que 1 hora para treinar e às vezes até mais tempo, 1h30, às vezes 2 horas, se é uma refeição mais robusta, tá? Tem ali legumes, verduras e tudo mais, 2 horinhas depois você vai treinar. Agora, se é uma refeição, por exemplo, uma tapioca com frango, um pão com ovo, 40 minutinhos, tá ótimo. Um shake, 30 minutinhos, Carol, eu tomo whey com leite, fruta, aveia, pasta de amendoim, faço uma vitamina, vou treinar. 30 minutinhos, você tá pronto pra ir treinar. E aí, além de respeitar isso, de nosso corpo ter 100% de foco na performance no treino e fazer força, né, pra treinar. Então, respeitar a digestão, deixar o corpo digerir tudo que tem pra digerir, pra não ter essa dissipação de foco e de energia, a gente também tem que estar de estômago 100% vazio para sentir o efeito do pré-treino, principalmente se o seu pré-treino tem estimulante. Muita gente não fala sobre isso, muita gente não tem esse conhecimento, por isso que eu tô aqui para explicar para vocês que quando você consome estimulante, cafeína, por exemplo, de estômago cheio, ou cheio, acabei de comer, ou cheio porque ainda tá fazendo a digestão, você não vai sentir o efeito do estimulante. Não vai sentir. Quer um exemplo básico para vocês? Aquela pessoa que termina de almoçar e toma um cafezinho. Ela toma um cafezinho porque ela quer acordar, porque ela tá cansada, porque ela precisa de disposição, ou ela toma porque ela gosta? Ela toma porque ela gosta. Ela gosta de terminar a refeição e tomar o café. Não é porque ela vai sentir mais energia, não é porque ela vai despertar, não é porque ela vai acordar, não é porque vai tirar o sono. Não é por isso, é porque ela gosta, tá? Se você faz o uso do café ou de um estimulante num pré-treino com o intuito de te dar energia, de parar de bocejar, de tirar aquela leseira, aquele cansaço, sono, você precisa estar de estômago 100% vazio. Fora que aí eu vou abrir um parênteses aqui que não é sobre o vídeo, mas eu vou aproveitar. A cafeína, gente, atrapalha a absorção de micronutriente, vitamina e mineral. Então não é legal você acabar de comer uma refeição, independente do que seja, e tomar café. Tem que esperar no mínimo meia hora, mas o ideal pra você ter certeza que você não vai ter nenhum prejuízo, 1 hora, tá? Às vezes você é aquela pessoa que come super saudável e não tem uma saúde tão boa, porque depois de cada refeição você toma um cafezinho. E acaba com a absorção de micronutriente, a sua imunidade nunca tá boa, a sua pele nunca tá boa, cabelo, unha nunca tá bom, você sempre sofre com alguma coisa, sempre tem alguma queixa, porque você até come bem, mas o seu corpo não consegue absorver aquilo porque você manda uma quantidade de cafeína minimamente que seja, vai atrapalhar. Você sempre consome uma quantidade de cafeína depois da refeição e aquilo acaba com a absorção dos micronutrientes lá no seu intestino, lá na flora intestinal. Tá? Então, corta de uma vez por todas o cafezinho que você toma depois da refeição. Pode tomar? Até pode, não é que não pode, mas depois de um tempo. 1 horinha, tudo bem, ok? E aí, voltando pro assunto pré-treino. Carol, eu tomo pré-treino com estimulante, tem cafeína no meu pré-treino e eu quero sentir o efeito da cafeína. Eu quero sentir a cafeína me acordando, eu quero que ela tire o meu cansaço, porque a cafeína faz isso, né, gente? A cafeína mascara o nosso cansaço. Então, se você tá ali, né, já
trabalhei de manhã, cuidei das crianças, dos filhos, dos funcionários, dei um monte de ordem, entreguei um monte de demanda, vou almoçar e vou treinar na sequência. Almocei ali meio-dia, 1h da tarde, 2 horas, 3 horas eu vou treinar. Espera 1 hora e meia, toma realmente imediatamente antes do treino. Como é um suplemento em pó, ele vai cair na corrente sanguínea muito rápido. A digestão dele, a absorção vai ser muito rápida. Então é coisa de 10, 15 minutinhos que você começou o seu treino, você ainda tá no seu aquecimento, às vezes você vai estar no seu alongamento, na sua mobilidade, você vai começar a sentir o efeito dele. Então não tem essa coisa de tipo assim, eu preciso tomar um tempo antes do treino, 15 minutos, meia hora antes do treino. Às vezes eu vejo gente tomar meia hora antes do treino, 15 minutos antes do treino. Não, eu até falo nas minhas redes sociais que os meus pré-treinos ficam na minha bolsa, eu deixo um na minha bolsa, que anda comigo pra todos os lados, na minha bolsa de comida, na marmiteira, e um fica no carro. Porque às vezes eu estacionei o carro na frente da academia, eu tomo um pré-treino e entro. Porque é isso, pré-treino é pra ser tomado imediatamente antes do treino. Se tem estimulante, você quer sentir o efeito da cafeína, quer mascarar esse cansaço, quer tirar essa sonolência, parar de bocejar e tudo mais, precisa estar de estômago 100% vazio. Isso serve pra qualquer momento que você for tomar estimulante, principalmente na hora que você for tomar seu Venom, por exemplo, pra ir treinar. Então, às vezes, você tá consumindo alguma coisa, come alguma refeição ali, líquida ou sólida, não importa, mais pesado ou mais leve também não importa. 20 minutos depois você toma um pré-treino, 20 minutos depois você vai treinar. Tá tudo errado, é por isso que você não sente o efeito do pré-treino, entendeu? Então vamos espaçar mais, vamos garantir que seu estômago já tá vaziozão, não tem mais nada ali dentro, e aí sim você vai tomar o seu pré-treino e imediatamente depois você vai fazer seu aquecimento, seu alongamento, sua mobilidade, pra na sequência iniciar o seu treino de musculação e aí sim sentir mais força no treino, tá? Mais resistência, menos fadiga. Então olha só, Carol, esclarece pra mim o que eu preciso sentir quando eu tomo um bom suplemento pré-treino, um excelente, como o da Dragon, por exemplo, independente se é o Venom ou se é o Vence. Eu consigo ou manter as minhas cargas numa dieta de emagrecimento ou aumentar numa dieta de hipertrofia, mas eu sempre consigo me sentir mais resistente, e essa resistência pode ser assim, ó, vou dar 2 exemplos pra vocês, tá? Eu consigo fazer mais repetições com o mesmo peso, ou eu demoro menos tempo, na verdade, né? Eu demoro menos tempo pra estar pronto pra próxima série. Se você é aquela pessoa que treina direitinho mesmo, eu tenho certeza que você treina pesado e controla o seu descanso. Se você controla o seu descanso, às vezes você tá ali, poxa, numa série de agachamento, entre uma série e outra, eu preciso de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, 3 minutos pra me recuperar pra fazer a próxima série. Quando você faz o uso certinho de um excelente pré-treino, que tem uma boa composição, com uma boa dosagem, você vai perceber que você consegue tirar um tempinho ali, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto a menos. Você fica pronto pra próxima série muito mais rápido. Isso é o quê? Isso é mais resistência no treino. Então, às vezes, você realmente não vai sentir que você tem mais potência pra treinar, pra subir suas cargas, mas você vai perceber que seu treino tá muito mais efetivo e eficiente porque você tá mais resistente. Às vezes, você fazer 15 repetições sofrendo, morrendo, quase pedindo arrego, quase vendo Jesus. E aí, com um bom pré-treino, você faz 15 e fala, nossa, foi de boa, tô num dia bom, sabe? E é o pré-treino que tá te fazendo isso. Então, é mais resistência e menos fadiga que você vai sentir. No curto prazo, você consegue ter mais performance no treino, melhorar tudo isso que eu tô falando pra vocês, de carga, de resistência, de reduzir fadiga, e no médio e longo prazo você vai, por via de regra, melhorar os seus resultados, seja ele qual for, de emagrecimento, definição, recomposição, hipertrofia, não importa, tá? Então, se você já tem uma dieta legal, se você já toma água, já dorme bem, já tá ali engrenado, engajado na sua rotina, vale muito a pena você investir num pré-treino. E um bom pré-treino que tenha boa composição e boa dose, tá? Um não compensa o outro, precisa ter as duas coisas, precisa ter você tem uma boa combinação de substâncias nas doses certas, senão também não vai fazer diferença, tá? Porque vai valer muito a pena pra você conseguir ir mais longe no seu treino. E fala sério, né? Quando a gente consegue sair do treino e falar que a gente treinou bem, a gente até se empolga mais, né? Ninguém quer ir pra academia pra sair de lá chateado porque fez um treino mal feito. Ninguém. Até mesmo se você nem gosta tanto assim de treinar, tá? Porque a gente que ama musculação ainda tem o viés que, tipo assim, como a gente ama, se a gente tá com energia ou sem energia, se a gente tá bem-humorado, mal-humorado, se a gente tá cansado ou descansado, pouco importa. Mas pra você que não gosta tanto, é importante que você, cada vez que vai treinar, saia com a sensação de que você, poxa, eu treinei bem. A gente oscila, tem dias melhores, dias piores, mas você sempre treina bem. No geral, você treina bem. Vai ter dia que você vai falar, poxa, hoje eu treinei muito bem. Mas, no geral, você sempre treina bem. Nunca vai ser aquela coisa tipo assim, nossa, hoje não treinei, entendeu? Então, investe num bom pré-treino. Coloca um pré-treino na sua rotina. Lembrando de novo e reforçando pra vocês. Na Dragon, a gente consegue alcançar todos vocês, todos os públicos, porque a gente tem o com estimulante, que é o Venom, o sem estimulante, que é o Vence. A gente tem a beta-alanina isolada pra você manter a reposição, né, o consumo de beta aí nos dias de descanso. E aí ter os melhores resultados possíveis, independente do seu objetivo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenham entendido a forma de tomar o pré-treino. Por que tem que respeitar
respeitar o intervalo da hora que você come pra hora que vai treinar, como escolher o seu pré-treino. Carol, será que eu tomo com estimulante? Será que eu tomo sem estimulante? Então, assim, se você gostou do conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, deixa ideias de conteúdo aqui pra mim, me fala qual que é a sua dúvida, onde você tem dificuldade, o que falta pra você realmente chegar no corpo dos seus sonhos. Deixa aqui que eu explico pra vocês com o maior carinho e prazer do mundo, tá bom? Clica aqui se você quer mudar o seu shape ainda esse ano, ainda em 2025. Eu ensinei pra você tudo o que você precisa fazer, expliquei detalhadamente os 6 pilares que você tem que seguir e respeitar pra chegar no final do ano bem e ir pra praia no shape. Vai lá assistir.